O sol de setembro ascendia sobre o Vale do São Francisco, na Bahia, pintando as 5.000 hectares de parreirais da fazenda Azevedo com tons dourados e cobrizos. A bruma matinal, densa e perfumada, era como um véu de seda que lentamente revelava o casarão colonial do século XVII, feito de pedra calcária e telhas avermelhadas, que se erguia majestoso no ponto mais alto da colina. Não era apenas uma casa, era o coração pulsante de um império vinícola, avaliado em 300 milhões de reais, um valor que para seu dono era apenas a manifestação material de 200 anos de dedicação à terra. Na imponente cama de carvalho maciço que pertencera à sua família por 6 gerações, despertava Ricardo Azevedo, 37 anos. Ricardo tinha a elegância natural de quem nasceu com um propósito, mas carregava o peso de um destino antecipado. Apenas 12 anos antes, um incidente automobilístico na estrada de Petrolina ceifara a vida de seus amados pais, deixando-o, ainda jovem, como o patriarca. Ele herdou não apenas as terras, mas também o legado e a responsabilidade de 200 anos de história familiar. Naquela manhã, Ricardo permaneceu imóvel por um longo momento, absorvendo os sons familiares da fazenda que acordava. O canto revigorante do galo, as vozes distantes dos colhedores se preparando para a jornada, o motor confiável do jipe de seu José, o capataz, revisando as fileiras mais distantes. O celular sobre o criado mudo vibrou insistentemente. 4 mensagens de Helena Santos, todas enviadas nos últimos 15 minutos. Ricardo as leu com aquela sensação de inquietude que se tornara um convidado constante nos últimos 8 meses de seu relacionamento. A primeira mensagem era uma foto de 2 vestidos sobre a cama, perguntando qual era o mais apropriado para a ceia da noite. A segunda recordava o jantar no Palácio de Vidro, com suas amigas influencers, e sublinhava a importância de causar boa impressão, pois estaria presente a filha de um investidor chinês interessado no mercado de luxo brasileiro. O terceiro, e o que fez Ricardo apertar a mandíbula, era um lembrete quase infantil para que ele levasse o Porsche em vez do velho Jeep, pois a imagem é tudo no meu mundo querido. Esse desdém sutil, mas constante, pela autenticidade da sua vida, era o que corroía a confiança de Ricardo. Ele se levantou e caminhou até o janelão que dava para os parreirais. O sol ascendente transformava o orvalho em diamantes efêmeros sobre as folhas das videiras. Ricardo havia aprendido a ler aquelas vinhas como outros liam livros. Pela cor das folhas, ele sabia se as plantas estavam sob estresse. Pela forma como os cachos pendiam, ele podia prever se a safra seria excepcional ou apenas boa. Seu avô, Dom Eugênio, homem de imensa sabedoria e bom humor, tinha-lhe ensinado a lição fundamental na infância enquanto caminhavam lado a lado entre as fileiras. A terra nunca mente. Os homens podem enganar, Ricardo, mas a videira te dirá a verdade. Se a cuidas com honestidade, te dará honestidade. Se a descuidas por vaidade, te dará só aparência. Aquela manhã, a sabedoria do avô era um eco profético em sua mente. Helena Santos, a influencer de moda com 400 mil seguidores, era um contraste vibrante com a sobriedade arraigada de Ricardo. Ele a havia conhecido em um baile beneficente em São Paulo, onde ela irradiava sob os flashes. Filha de um arquiteto, linda de uma forma estudada e perfeita, que o Instagram convertera em padrão, ele se apaixonou inicialmente pela sua energia e pela leveza com que ela se movia no mundo das redes sociais. Mas os 8 meses trouxeram à tona detalhes inquietantes, como o brilho predatório nos olhos dela quando ele mencionava aquisições de terras ou novas fazendas, um brilho que durava uma fração de segundo antes de ser habilmente substituído por afeto. Outro ponto de atrito era a frequência com que ela publicava fotos do casarão, sempre marcando marcas de luxo e usando hashtags como Vida na Fazenda, The Luxury Bahia e o irritante Emco Vinhedos dele, dando a entender que o patrimônio era dela. No entanto, o mais preocupante era a ausência total de conversas sobre o futuro que não envolvessem projetos milionários. Ela nunca falava de família, de filhos, de envelhecer juntos, apenas de planos para abrir hotéis boutique, transformar a fazenda em um resort exclusivo ou monetizar a marca Azevedo.
como ela havia dito uma noite com um entusiasmo que a fazia parecer mais uma executiva do que uma noiva. Ricardo desceu para a cozinha, onde Dona Fátima, 68 anos, a governanta que estava na fazenda há 40 anos e que praticamente o criara, já preparara seu café. Dona Fátima, que lia Ricardo como um livro aberto, observou-o com carinho enquanto ele bebia a bebida em silêncio. Com a franqueza que só anos de confiança permitem, ela comentou que o senhorito estava ruminando algo importante. Ricardo sorriu amargamente. Dona Fátima sempre soubera ver através das aparências. Ele admitiu estar pensando em Helena e no futuro. Dona Fátima assentiu lentamente, com a sabedoria do interior. Ela observou que a senhorita Helena era bonita como um cartão postal, mas os cartões postais são para olhar, não para viver neles. Ela adicionou com uma ternura incomum que a falecida mãe de Ricardo, uma mulher de origem humilde que seu pai amara loucamente, valia 1000 Helenas, porque sabia ver a beleza em um pôr-do-sol sem necessidade de fotografá-lo. As palavras de Dona Fátima ressoaram em Ricardo enquanto ele caminhava pelos parreirais naquela manhã. Os colhedores o cumprimentavam com um respeito genuíno, conquistado pelo trabalho lado a lado em cada safra, não com a obsequiosidade reservada a patrões distantes. Seu José, o capataz de 70 anos que servira até a seu avô, mostrou-lhe alguns cachos particularmente promissores. Enquanto discutiam o momento ideal para começar a colheita, Ricardo observou as mãos enrugadas do ancião acariciarem os cachos com a delicadeza de quem toca um recém-nascido. Foi ali, naquele momento de conexão pura com a terra, com o sol subindo e o cheiro de terra úmida nas narinas, que a ideia tomou forma em sua mente. Uma prova cruel, talvez, mas absolutamente necessária. No cofre de seu escritório estava o solitário de sua avó, um anel simples, mas perfeito, que seu avô havia comprado com o dinheiro da venda da primeira colheita de reserva. Ricardo planejava pedir Helena em casamento no mês seguinte, no primeiro aniversário deles. Mas antes ele precisava saber a verdade. A verdade que só a perda revelaria. Ele voltou para o casarão e convocou Gustavo Moura, seu melhor amigo desde a faculdade e agora administrador da fazenda. Gustavo ouviu o plano em silêncio. Depois de uma longa pausa, disse que era uma loucura, mas compreensível. Ele próprio havia notado o interesse de Helena nos livros de contas. A preparação para a farsa começou naquela mesma tarde, mas com um toque de intervenção milagrosa. Ricardo, que havia se ferido levemente no braço na noite anterior ao tentar salvar um bezerro recém-nascido da chuva torrencial, de repente teve sua ferida, que parecia infeccionar, curada de forma inexplicável. Um pequeno milagre, atribuído por Dona Fátima à força das orações de sua mãe, que Ricardo sentiu como um sinal positivo, uma bênção para a missão que estava prestes a iniciar. Ele dirigiu até Salvador com o jipe, estacionou nos arredores e pegou o transporte público para a Cidade Baixa. O mercado local era um universo à parte, onde se podia comprar de tudo, desde antiguidades valiosas até o lixo mais improvável. Ele comprou sua fantasia, uma jaqueta militar raída que cheirava a mofo e tabaco vencido, calças de veludo cotelê gastas nos joelhos e uma camisa que um dia fora branca, mas agora era de um cinza amarelado indefinível. Os sapatos ele encontrou literalmente em um container perto da estação de metrô. Um par de botas de trabalho unidas com fita isolante, a sola se desprendendo a cada passo. Ele se registrou em uma pensão barata perto da estação, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas e os lençóis viram muitas histórias. Durante 3 dias, Ricardo se transformou metodicamente no personagem que criara. Jonas Ferreira, ex-proprietário de uma pequena vinícola na Bahia, arruinada por dívidas de jogo. A esposa o havia deixado levando os filhos. A casa fora penhorada, e ele vivia na rua há 6 meses. Ricardo escolheu elementos de sua própria vida, distorcidos o suficiente para serem irreconhecíveis, mas autênticos o bastante para soarem verdadeiros. Para garantir que sua transformação fosse convincente, ele observou os verdadeiros desabrigados na estação, a forma como caminhavam com os ombros curvados sob o peso invisível do fracasso, como evitavam o contato visual, mas ao mesmo tempo
buscavam desesperadamente um reconhecimento de sua humanidade. Ele treinou a arrastar os pés, a coçar-se compulsivamente, a falar com a cadência quebrada de quem não tem conversas normais há meses. Durante esses 3 dias, ele manteve os contatos com Helena ao mínimo, alegando uma praga de filoxera nas videiras mais antigas e a necessidade de ficar dia e noite na fazenda. A resposta dela foi de aborrecimento mal disfarçado, mais preocupada em ter que ir sozinha à ceia do que com a saúde das vinhas que representavam o coração da herança Azevedo. A última mensagem de Helena foi particularmente reveladora. Ela se queixava de ter que inventar uma desculpa para a ausência dele, pois suas amigas esperavam ver o noivo milionário de quem ela tanto falava. Nenhuma palavra de compreensão pelo trabalho, nenhum sinto sua falta genuí, apenas preocupação com a imagem. No 4º dia, enquanto se preparava para ir à rodoviária de Salvador para pegar o ônibus de alta velocidade para São Paulo, Ricardo sentiu um forte cheiro de queimado vindo do andar de baixo da pensão. Uma panela havia sido esquecida no fogão e as chamas começavam a se alastrar pela cozinha. Em um ato de pura coragem e solidariedade, Jonas Ferreira Ricardo correu para a cozinha em chamas, acordou o proprietário que estava dormindo e, com a ajuda de um extintor que ele nunca soube que o lugar tinha, conseguiu conter o fogo antes que se espalhasse pelos quartos dos outros moradores. O proprietário, um senhor idoso e alcoólatra, ajoelhou-se em lágrimas, chamando-o de anjo e dizendo que ele havia salvado o único bem que lhe restava. Esse segundo milagre, a salvação da pensão por um mendigo na véspera da sua prova, deu a Ricardo uma nova certeza. Ele estava no caminho certo, e a bondade que ele estava prestes a testar em Helena era a mesma bondade que ele tinha visto manifestada naquela manhã. No dia da ceia, Ricardo pegou o ônibus de alta velocidade e passou a tarde nas redondezas da Praça da Sé, sentado nos degraus com um papelão na frente e um letreiro trêmulo. Tenho fome. Ajudem-me. Alguns turistas lhe atiraram moedas, que ele recolheu com gratidão exagerada. Um guarda municipal pediu-lhe para se mover, e ele obedeceu com a submissão de quem aprendeu que resistir não adianta. Às 8 da noite, ele começou a se aproximar do Palácio de Vidro. O restaurante ocupava a cobertura de um edifício histórico no bairro dos Jardins, com vistas espetaculares de São Paulo. Ricardo havia jantado ali dezenas de vezes. Conhecia o maître Antônio, o sommelier Francisco, e até o proprietário Dom Rafael, que comprava os vinhos Azevedo para sua adega particular. Mas naquela noite ele era um fantasma, ou pior, um elemento perturbador a ser removido. Ele conseguiu entrar no edifício misturando-se com um grupo de turistas estrangeiros. Depois, subiu pelas escadas de serviço em vez do elevador. Quando emergiu no restaurante pela porta da cozinha, o pessoal estava ocupado demais para detê-lo imediatamente. A terraça era exatamente como ele se lembrava. Um triunfo de elegância sussurrada. Luminárias de design que criavam jogos de luz suave, mesas com toalhas de linho puríssimo. O tilintar discreto de taças de cristal que custavam mais do que um trabalhador ganhava em uma semana. O aroma de presunto cru e vinho do Vale do São Francisco permeava o ar como um perfume caro. E ali, na mesa central, com a melhor vista sobre as luzes da cidade, estava Helena. O vestido preto Balenciaga que ela usava, Ricardo o reconheceu e sabia o preço de 12.000 reais. Abraçava seu corpo perfeito como uma segunda pele. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque elaborado que devia ter custado horas no cabeleireiro. Ela ria com aquela forma estudada de jogar a cabeça para trás para exibir o pescoço de cisne. Estava rodeada por seu séquito habitual. Vitória Alves, influencer de moda com 500.000 seguidores, famosa por gastar em um vídeo o que uma família normal ganhava em um ano. Clara Mendes, RP de uma casa de moda francesa, sempre vestida com as peças da próxima temporada. E Patrícia Rocha, herdeira de um império têxtil, entediada e malcriada na mesma medida. Ricardo respirou profundamente, sentindo o cheiro de seu próprio corpo sem lavar. Uma mistura de suor rançoso, roupa mofada e a pátina indefinível que a rua deixa em quem a habita.
Ele se endireitou o máximo que pôde em sua nova postura de derrotado e se aproximou da mesa. Foi Patrícia a primeira a notá-lo, seu nariz aristocrático franzindo-se como se tivesse sentido um cheiro podre. Depois, Clara, que instintivamente apertou sua bolsa Hermès contra o corpo. Vitória já tinha o celular na mão, pronta para documentar qualquer coisa interessante. Mas foi o olhar de Helena o que Ricardo jamais esqueceria. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento da situação. Finalmente, asco puro, sem filtro algum. Os olhos castanhos que ele pensava terem se iluminado com amor, agora o fitavam como se ele fosse um inseto particularmente repugnante que ousara invadir seu espaço vital. Naquele momento, antes mesmo de pronunciar uma palavra, Ricardo teve sua resposta. O plot twist do amor revelado como ilusão havia se concretizado. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A prova tinha acabado de começar. O palácio de vidro, no topo de um edifício histórico no bairro dos Jardins, fervilhava com a elegância contida da alta sociedade de São Paulo. Mas para Ricardo Azevedo, disfarçado de Jonas Ferreira, aquele ambiente de luxo asséptico parecia prestes a desmoronar sob o peso do desprezo. Seus olhos ainda captavam o asco puro no olhar de Helena Santos, mas a prova precisava ser completada. Ele tinha vindo buscar uma verdade e não pararia até que ela fosse entregue em sua total e brutal clareza. Ricardo, com a voz rouca e gutural de quem não ingere comida há 2 dias, avançou mais um passo e pronunciou as palavras que havia ensaiado. Por favor, senhora, eu só queria um pedaço de pão. Juro que não como algo quente há muito tempo. A resposta de Helena não foi em palavras, mas em um gesto estudado de repulsa. Ela levou a mão ao rosto, gesticulando para que o garçom mais próximo, que se aproximava hesitante, se afastasse. A respiração dela tornou-se curta e superficial, como se o ar ao redor de Jonas Ferreira estivesse contaminado. Patrícia Rocha, a herdeira do Império Têxtil, foi a primeira a reagir em voz alta, seu nariz aristocrático contorcendo-se. Que cheiro horrível! Isso é inaceitável! Onde está a segurança deste lugar? Clara Mendes, a RP de moda, mais preocupada com a imagem do que com a situação humana, começou a filosofar com um tom afetado. É o problema da gentrificação, não é? Os indesejáveis insistem em invadir nossos espaços. A prefeitura deveria ter planos mais eficazes para limpar as ruas. Ela dizia a palavra limpar, com uma frieza clínica que arrepiou Ricardo, o homem que acabara de salvar uma pensão inteira de ser consumida pelo fogo, um milagre de bondade em meio à miséria. Vitória Alves, com seus 500 mil seguidores, já estava gravando a cena com o celular com o comentário ácido. Gente, flagra de como não agir se você for um pobre coitado. É a vida real, mas a gente não precisa ver isso aqui, né? Ricardo, sentindo a necessidade de adicionar um elemento de autenticidade e para incitar a confissão que estava por vir, usou a única verdade velada que lhe restava. Eu nem sempre fui assim. Eu era produtor de vinho lá no Vale do São Francisco. Tinha minha própria terrinha, sabe? Mas o jogo, o azar, levou tudo. Foi nesse momento que Helena Santos irrompeu em uma gargalhada aguda e cruel. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes, totalmente desprovido da leveza charmosa que ela usava para as câmeras. Produtor de vinho. Ah, fala sério. Que piada de mau gosto. Um homem que se veste como lixo e cheira a mofo falando de safra. Eu conheço muito bem o mundo dos vinhedos, e pessoas como você só sentem o cheiro da terra, não o cheiro do lucro. Essa declaração, vinda da boca da mulher que ouvira por 8 meses suas histórias sobre as safras lendárias da fazenda Azevedo, foi uma punhalada no coração de Ricardo. Mas o que se seguiu foi o primeiro plot twist devastador da noite, o que revelaria a profundidade da traição. Ricardo, mantendo o personagem de Jonas Ferreira, tentou um tom de súplica. Eu só precisava de uma ajuda para me reerguer. Tenho tentado encontrar alguém com quem eu possa recomeçar. Helena revirou os olhos e, num gesto impaciente, pousou a mão sobre a mesa, expondo um anel que Ricardo reconheceu instantaneamente. Era um anel novo, de um design exagerado e ostentoso que ele nunca havia dado a ela. Não era o solitário de sua avó, que ele guardava para o pedido.
Era uma peça fria e calculista. Recomeçar, querido. Você nem sequer começou. Helena zombou, falando sobre ele para as amigas, como se ele fosse invisível. A vida é feita de escolhas inteligentes. Eu, por exemplo, sou esperta. E se por acaso eu tiver um noivo agricultor que, digamos, seja um pouco ingênuo ou lento para tomar decisões, eu tenho opções. A gente tem que pensar no futuro, não é? Vitória Alves, sem a malícia de Helena, mas com a inconsciente crueldade de quem vive sem filtros, soltou a bomba. A fala do Fernando Silva. Lindo, né? Ele sim tem um futuro brilhante. Aquele anel que ele te deu de noivado, Helena, é de 5 quilates. Não se compara ao do seu outro namorado. Pelo menos o Fernando não cheira a uva e terra. Ele cheira a dinheiro de verdade, de mega construção, não de fazendinha antiga. O rosto de Ricardo permaneceu impassível sob a barba por fazer, mas a revelação de que Helena não apenas tinha um plano B, mas estava ativamente noiva de Fernando Silva, filho de um magnata, enquanto ainda estava noiva dele, o atingiu com força total. O amor era uma fraude, e ele era apenas o agricultor ingênuo que ela estava usando como fachada ou plano de contingência. O grande plot twist e a revelação impactante vieram em seguida. Com as mãos trêmulas de emoção e raiva contida, Ricardo extraiu do bolso um último elemento da sua prova. Era um grão de uva seca, amassado, mas perfeitamente reconhecível para quem conhecia a fazenda Azevedo. Ele o colocou sobre o linho puríssimo da mesa, bem ao lado do anel de 5 quilates de Fernando Silva. Eu entendo, senhorita. A senhora tem razão sobre as escolhas, disse Ricardo, sua voz agora estranhamente clara e forte, quebrando o tom de mendigo e adotando o timbre de autoridade do patriarca Azevedo. Mas eu conheço o Ricardo Azevedo muito bem. Eu era o capataz daquela fazenda, e ele é um homem que não gosta de ser enganado. Ele apontou para o anel no dedo dela. Esse anel de 5 quilates é bonito, mas ele é frio. Sabe o que o Ricardo Azevedo planejava dar à noiva dele? O solitário da bisavó, que foi comprado com a venda da primeira safra excepcional da história da fazenda. Um anel com valor de história, de amor de verdade, de 200 anos de paixão. Não valor de mercado. Ele pegou o grão de uva e o apertou. Este grão de uva, que veio da fazenda Azevedo, é a prova de que a única coisa que Ricardo Azevedo buscava era honestidade. E o que ele encontrou, senhorita, foi ganância e duplicidade. Ele fixou o olhar nos olhos apavorados de Helena. Não se preocupe com o meu futuro. Apenas se preocupe com o seu, pois o homem que a senhora acabou de humilhar, chamando-o de lixo e zombando de sua paixão, era ele. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. O burburinho do restaurante, o tilintar das taças, tudo pareceu desaparecer. Helena Santos ficou pálida, o sangue escoando completamente de seu rosto. As amigas, inicialmente confusas, começaram a ligar os pontos. O mendigo falava com a autoridade de um patrão e mencionava detalhes que só alguém íntimo de Ricardo Azevedo conheceria. Helena olhou para o grão de uva, que parecia um projétil na toalha da mesa, e compreendeu a magnitude irreversível do seu erro. O homem que ela havia ridicularizado e rejeitado como um cão de rua era o dono de tudo. A revelação impactante estava completa e o pânico a consumiu. O garçom, que antes hesitava, chamou a segurança. Ricardo permitiu ser escoltado para fora, mas antes de sair pela porta de serviço, ele ouviu Helena se levantar bruscamente da mesa, gritando seu nome. Não Jonas Ferreira, mas Ricardo. Sua voz falhando em um som de pavor total. A prova havia terminado. As horas seguintes foram um turbilhão para Helena Santos. Ela correu para seu apartamento nos Jardins, pago por Ricardo, apertando o grão de uva seca como se ele fosse a única chave para rebobinar o tempo. O celular de Ricardo chamava em vão. As mensagens de desculpas, implorando por uma chance, permaneciam sem resposta. O colapso social de Helena foi rápido e impiedoso. A história do mendigo Gatti se espalhou como um incêndio. O vídeo da sua reação cruel, filmado por Clara Mendes, que ao tentar apagar acidentalmente o enviou para a nuvem de um grupo de jornalistas,
foi visto por milhões de pessoas em poucas horas. Em um milagre da justiça social online, a crueldade não ficou impune. A Vitória Alves, ao tentar se desvincular da cena, publicou uma live dizendo que tentou alertar a amiga, mas o público viu a farsa. Em uma semana, os 400 mil seguidores de Helena caíram para 200 mil. As marcas, temendo a associação com a superficialidade e a ganância, retiraram todos os contratos de patrocínio. A sentença final veio na manhã seguinte, na forma de um e-mail frio e profissional de Gustavo Moura, o administrador. O apartamento deveria ser desocupado em 24 horas. Todos os bens de luxo, privilégios e cartões de crédito decorrentes do relacionamento com Ricardo seriam revogados imediatamente. Ela havia perdido tudo por causa de sua escolha no Palácio de Vidro. Helena se viu obrigada a voltar para a casa dos pais, sentindo-se a própria manifestação da falência moral. Sua vida de luxo e glamour, sustentada por uma fachada e pelo engano, havia sido ceifada. Enquanto isso, Ricardo estava de volta à fazenda Azevedo. A tristeza da traição era profunda, mas a confirmação de que ele havia evitado um casamento baseado em mentiras trouxe uma paz estranha. No dia em que Helena desocupava o apartamento, Ricardo estava reunido com Gustavo Moura e seu José, em seu escritório. Em vez de se afundar na vingança, ele decidiu transformar a dor em algo positivo para a comunidade. Gustavo, disse Ricardo, sua voz firme, eu não quero que a história termine na humilhação. Quero que ela termine com a redenção. Não a dela, mas a nossa, como família, provando que o dinheiro pode ser usado para o bem genuíno. Ele revelou um plano que vinha amadurecendo. A criação do Centro Azevedo para a reinserção social. Em vez de investir em mais vinhos de luxo, ele decidiu desviar 15 milhões de reais do patrimônio para a compra e reforma de um antigo galpão em São Paulo, transformando-o em um abrigo e centro de formação profissional para pessoas em situação de rua. Gustavo ficou surpreso. 15 milhões de reais, Ricardo, é uma doação enorme. É o custo de uma lição, Gustavo, e é o legado que eu quero deixar, diferente do legado de Helena. Meu avô dizia que o vinho deve nutrir a alma. Se nosso dinheiro nutrir a alma de 15 mil pessoas, então a prova valeu a pena. O terceiro milagre da história ocorreu naquele momento. Ricardo estava inspecionando os documentos de compra do galpão quando Dona Fátima entrou com um sorriso radiante. Ela havia recebido uma ligação do hospital. O pai de Helena, o arquiteto, que havia sido diagnosticado com uma doença grave e cujo tratamento consumia todas as economias da família, havia apresentado uma melhora súbita e inexplicável. Os médicos estavam chamando de remissão. É um presente de Deus, meu filho, disse Dona Fátima. Um bom presságio para este novo centro. Ricardo viu nisso não apenas um milagre, mas uma confirmação divina de que a decisão de não buscar vingança, mas sim a caridade, era o caminho. Ele havia sido traído, mas sua resposta foi a bondade. Aquele ato de generosidade, planejado em resposta a uma desilusão, salvou o pai de sua ex-noiva de um destino fatal. Mesmo que ela não soubesse, ele havia transformado a traição em uma oportunidade de renascimento para si e para os necessitados. Meses se passaram e o Centro Azevedo em São Paulo começou a tomar forma. A fundação de Ricardo, trabalhando sob o nome discreto de Projeto Vale Dourado, preparava-se para inaugurar um espaço que ofereceria moradia, alimentação e cursos profissionalizantes, honrando a memória dos seus pais. Ricardo estava mais engajado e feliz do que nunca, encontrando um propósito maior que o luxo. Enquanto isso, Helena Santos, forçada a encarar a realidade fora de seu círculo de luxo, tomou uma decisão de redenção inesperada. Um dia, impulsionada pelo desespero e pela necessidade de fazer algo significativo, ela se apresentou no refeitório social Mãe Teresa, no bairro da Lapa, pedindo para ser voluntária. Ela não buscou a ajuda do Centro Azevedo, pois ainda não estava inaugurado e ela não conhecia os detalhes. Ela buscava o perdão em um local que desconhecia o seu passado e foi recebida por Irmã Maria, a idosa religiosa que geria o centro, com a compaixão que acolhe qualquer alma quebrada.
Helena começou a servir refeições, inicialmente desajeitada e até enjoada pelo trabalho pesado. Mas dia após dia, semana após semana, algo nela começou a mudar. Ela viu a dignidade em pessoas como João, o ex-professor universitário, e Omar, o engenheiro sírio. Ela aprendeu a ver a pessoa por trás da aparência, descobrindo o valor genuíno que Dona Fátima lhe havia ensinado em palavras, mas que só o trabalho duro poderia ensinar na prática. A superficialidade estava sendo substituída pela substância. 6 meses depois da prova do mendigo, Gustavo Moura, o administrador, foi ao refeitório social Mãe Teresa para a entrega da doação mensal da fazenda de Ricardo, um ato que era feito discretamente todos os meses. Ele encontrou uma Helena transformada. Ela usava jeans simples e uma camisa branca, sem maquiagem exagerada, e falava com os desabrigados com um respeito genuíno. Gustavo lhe entregou o recorte de jornal que ele havia levado. Era o anúncio da inauguração iminente do Centro Azevedo para a Reinserção Social, citando a doação de 15 milhões de reais e a visão de Ricardo. Helena leu a matéria, vendo a foto de Ricardo apertando a mão de Irmã Maria, e as palavras de Ricardo sobre transformar a dor em oportunidade. Ela soube que a prova de Ricardo não havia sido para destruí-la, mas para salvar a si mesmo de uma vida de mentiras, e que, ironicamente, a humilhação a havia forçado a encontrar a única coisa que lhe faltava: propósito. Aquele recorte de jornal era o convite silencioso para um novo começo. O palco estava montado para a próxima primavera, quando o Centro Azevedo seria inaugurado, e para o reencontro que selaria o destino de ambos. A traição de uma noite estava prestes a se tornar o cimento de um futuro baseado na verdade. O capítulo 2 termina com Helena, com o recorte de jornal na mão, pronta para a redenção, e Ricardo focado em seu novo legado de caridade, sem saber que sua ex-noiva agora trabalhava com o mesmo propósito. A primavera seguinte trouxe consigo não apenas o florescer dos parreirais no Vale do São Francisco, mas também a inauguração do Centro Azevedo para a Reinserção Social em São Paulo. O antigo galpão, comprado e reformado com a generosa doação de 15 milhões de reais de Ricardo Azevedo, tornara-se um farol de esperança no bairro da Lapa. O espaço, agora moderno e acolhedor, era a prova física de que a dor de uma traição podia ser transformada em um propósito grandioso. Helena Santos, agora uma profissional dedicada e irreconhecível em sua essência, não sabia que o nome discreto da fundação, Projeto Vale Dourado, era apenas um disfarce para o legado de seu ex-noivo. Ela havia sido contratada como coordenadora de voluntários, trabalhando com um salário modesto, mas com a sensação, pela primeira vez em sua vida, de estar fazendo algo verdadeiramente significativo. O grande dia da inauguração chegou. Helena estava nos bastidores, checando os últimos detalhes com Irmã Maria, a idosa religiosa do refeitório social Mãe Teresa, que agora era conselheira do novo centro. De repente, a agitação na porta principal cessou e um silêncio respeitoso se instalou. Que Helena sentiu um arrepio na espinha e soube instintivamente: Ricardo Azevedo havia chegado. Ele entrou no salão principal, vestindo um terno elegante, mas sem ostentação, com a postura calma de um homem que encontrara a paz. O coração de Helena deu um salto triplo. Tentando se misturar à multidão, ela falhou. Irmã Maria, com a perspicácia de uma velha sábia que orquestra encontros do destino, pegou Helena pela mão e a empurrou suavemente para a frente. Ricardo, meu filho, você precisa conhecer nossa coordenadora. Sem o talento e o coração puro de Helena, este centro não estaria funcionando com tanta perfeição. Ela cuidou de tudo, da logística aos mínimos detalhes dos quartos. O momento foi carregado de eletricidade. O olhar de Ricardo fixou-se no dela. Não houve surpresa ou choque em seus olhos, mas uma avaliação profunda e serena. Ele viu a mulher à sua frente, sem maquiagem pesada, com um coque simples, vestindo jeans e uma camisa do centro. Ele não viu a influencer de Balenciaga, mas a Helena, que falava com paixão genuína sobre os projetos do centro. Helena, por sua vez, tentou manter a compostura. Seja bem-vindo, Sr. Azevedo. É uma honra tê-lo aqui para ver o fruto da sua generosidade. Ela evitou a palavra
milionária, e focou na essência. Durante o tour pelo centro, um acontecimento milagroso aconteceu. Eles passaram pelo novo ateliê de carpintaria, onde João, o ex-professor universitário em situação de rua, agora mentor de outros residentes, estava trabalhando. João tinha sofrido uma lesão grave na mão no passado que o impedia de realizar trabalhos delicados. Naquele dia, ele estava finalizando uma mesa com detalhes intrincados. Ao ver Ricardo, João largou o formão e correu ao encontro dele, com lágrimas nos olhos. Senhor, Ricardo, o senhor não sabe o que aconteceu. Desde que a Helena me fez acreditar de novo no meu trabalho, minhas mãos, elas voltaram a funcionar sem dor. O médico disse que era impossível, mas é um milagre. Eu estou trabalhando de novo como antes. Eu sinto que minha vida foi restituída. Ricardo olhou para Helena, que apenas sorriu, radiante de orgulho pelo sucesso de João. Aquele milagre físico e emocional era o testemunho do poder da redenção. Ele havia doado o dinheiro. Helena havia doado o tempo e o coração para fazer a esperança florescer. O tour continuou, e Ricardo observou como Helena interagia com os residentes, com um respeito e um afeto que ele nunca havia visto nela em seu tempo nos jardins. Ela conhecia cada um pelo nome, sabia suas histórias e seus sonhos. Ao passarem pelo pomar comunitário, onde alguns antigos desabrigados cultivavam legumes para o refeitório, eles pararam em silêncio. Foi ali, em meio ao cheiro de terra nova, que Helena quebrou o gelo sem as máscaras. Eu sei que o senhor não precisa ouvir isso, mas eu preciso dizer, fui horrível, superficial, cega e completamente perdida em um mundo onde eu era definida por seguidores e marcas de luxo. A prova que o senhor fez, ela não me destruiu. Ela destruiu a ilusão que eu tinha de mim mesma. E por isso, eu agradeço. O Senhor me obrigou a olhar para quem eu era de verdade. Ela aceitou a responsabilidade, sem culpar as circunstâncias. Ricardo a ouviu em silêncio, então seus olhos se suavizaram. Você não era má, Helena. Você estava perdida. Perdida em um mundo que mede o valor de uma pessoa pelo saldo bancário. O que eu vejo agora é uma mulher que encontrou seu propósito. Uma mulher que faz com que a bondade, e não a vaidade, se multiplique. Em um gesto que desafiou todas as regras do distanciamento social que ele vinha mantendo, Helena, com a timidez de uma adolescente, fez a proposta que selaria o futuro. Ricardo, será que um dia nós poderíamos tomar um café, não como a antiga Helena e o milionário, mas como a Helena que encontrou o propósito e o Ricardo que o criou, para nos conhecermos de verdade, desta vez sem máscaras? A sinceridade em seus olhos era o milagre da autenticidade que ele tanto buscara. Ricardo aceitou, mas com uma condição que reforçava a base de seu novo relacionamento. Aceito. Mas vamos a um lugar simples, o Bar Central da Lapa, aquele onde o café com leite custa R$1,20 e onde os trabalhadores e aposentados tomam café da manhã. Nada elegante. O sorriso de alegria genuína de Helena, largo e luminoso, foi a confirmação de que sua transformação era real. Os meses seguintes viram uma reconstrução lenta e paciente, o que provou ser o quarto milagre da história. O renascimento de um relacionamento nascido da traição. Os cafés no Bar Central da Lapa se tornaram um ritual sagrado a cada sábado. Eles almoçavam no refeitório do Centro Azevedo, discutindo projetos e orçamentos. Passeavam pelo Parque Ibirapuera, não mais para serem vistos, mas para compartilhar o silêncio e as descobertas. Helena descobriu um Ricardo que nunca havia conhecido. O homem que se emocionava ao falar da qualidade do solo no Vale do São Francisco, que lia Guimarães Rosa antes de dormir, que conhecia cada trabalhador da fazenda pelo nome. Ricardo descobriu uma Helena inteligente, incrivelmente organizada e com um talento natural para o trabalho social. Ela não falava mais de hashtags, mas de planos de expansão para 15 cidades e de projetos de reinserção de 10.000 pessoas em 5 anos. Em um dia chuvoso, no Bar Central da Lapa, enquanto os operários tomavam seu café da manhã antes do turno, Ricardo sacou uma caixinha de madeira feita à mão por João, o ex-professor. Dentro não estava o solitário de 3 quilates de sua avó, que ele havia guardado honrando a memória de seus pais,
mas um anel simples de prata com um olivino. Helena, ele começou, sua voz carregada de emoção. O olivino é a pedra dos novos começos. Este anel não vale 300 milhões de reais, mas foi feito com a gratidão de um homem que recomeçou a vida graças a nós dois. Eu não te prometo o luxo desenfreado, nem o status que você perdeu. Eu te prometo autenticidade, respeito e um amor baseado em quem somos de verdade, sem as máscaras do palácio de vidro. Você aceita recomeçar comigo? Do zero? Helena, com lágrimas de alegria genuína, aceitou. O bar inteiro, composto por trabalhadores aposentados e o proprietário, Antônio, explodiu em aplausos. Antônio, emocionado com a cena, ofereceu cava a todos os presentes. A humildade da proposta era o seu verdadeiro luxo. A boda, 6 meses depois, foi na pequena capela que ficava ao lado dos parreirais da fazenda Azevedo, sob o sol da Bahia. Foi uma cerimônia sem ostentação, com a presença de familiares, amigos verdadeiros, os trabalhadores da fazenda e muitos dos residentes do Centro Azevedo. Irmã Maria oficiou a cerimônia com uma dispensa especial, lembrando a todos que o amor verdadeiro não é o que impressiona o mundo, mas o que sobrevive quando o mundo não está olhando. João, o ex-sem-abrigo e agora carpinteiro, fez um brinde comovente. Ele contou como Helena, com mãos que antes só conheciam a seda, serviu-lhe comida com dignidade, e como Ricardo havia transformado uma prova cruel em uma oportunidade de renascimento para toda uma comunidade. O amor deles havia gerado um milagre social. 5 anos depois, o Centro Azevedo havia se tornado um modelo nacional, replicado em 15 cidades. Helena dirigia a fundação, viajando pelo Brasil, agora com a pequena Maria, nomeada em homenagem à irmã Maria, no colo, enquanto supervisionava novas aberturas. Em uma tarde de outono, enquanto Ricardo revisava a última colheita com sua filha nos braços, um jornalista do Estado de São Paulo ligou para uma entrevista sobre o poder da redenção no empreendedorismo social. A pergunta sobre como definiria o sucesso hoje, em contraste com 5 anos antes, Helena olhou para Ricardo, que levantava a pequena Maria para o céu dourado do entardecer. O sucesso, ela explicou com uma simplicidade profunda, é despertar, sabendo que a pessoa ao seu lado te amaria mesmo sem nada. É olhar para sua filha sabendo que você está ensinando os valores corretos. É dormir tendo feito o mundo mais gentil, não mais rico ou mais bonito para o Instagram. Quando o jornalista perguntou sobre a famosa prova do mendigo, se ela se arrependia de como tudo havia acontecido, Helena foi categórica. Aquela prova não destruiu nosso amor. Ela destruiu a ilusão, permitindo que o amor verdadeiro nascesse. Foi uma dolorosa bênção disfarçada de tragédia. O grão de uva seca, que havia mudado tudo, estava agora emoldurado em sua sala, um lembrete diário de que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. A vida deles, longe de ser perfeita ou postada, era autêntica e valia infinitamente mais do que todos os seguidores do mundo. A humilhação pública havia se convertido em oportunidade de crescimento pessoal. O mendigo rejeitado no restaurante era agora o marido que a amava por quem ela havia se tornado, e não apesar de quem ela havia sido. E enquanto o Vale do São Francisco se preparava para outra colheita, enquanto o centro acolhia novos residentes em busca de uma segunda oportunidade, Ricardo e Helena sabiam que haviam encontrado algo mais valioso do que todos os patrimônios do mundo. Um amor nascido da verdade, crescido através do perdão e amadurecido na escolha diária de se verem como realmente eram. A verdadeira prova não havia sido aquela noite no Palácio de Vidro, mas sim cada dia seguinte, quando eles escolhiam amar-se sem máscaras, sem filtros e sem ilusões. E essa prova, eles estavam superando juntos, um dia de cada vez. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.